No ensino médio, eu tive muita sorte. Eu tinha uma melhor amiga chamada Sofia, e nós duas éramos inseparáveis. Antes disso, eu nunca tive uma melhor amiga de verdade, então quando nos conhecemos e nos demos tão bem, parecia um sonho. As pessoas até brincavam que éramos um casal, mas nossa amizade não era assim. Simplesmente, Sofia me entendia muito bem. Pela primeira vez, eu me senti compreendida, e me perguntei por que Sofia não havia aparecido na minha vida antes. Quando chegou a hora de nos inscrevermos na faculdade, é claro que nos inscrevemos na mesma instituição, e até no mesmo curso. Era até engraçado porque quando nos conhecemos, Sofia dizia que bioquímica era a matéria mais chata do mundo. Mas assim que eu disse que era o curso que eu pretendia fazer, ela mudou de ideia completamente e se inscreveu também. Não queríamos nos separar, nem por um segundo. No primeiro ano da faculdade, durante um projeto, eu e Sofia fomos colocadas no mesmo grupo com um rapaz muito simpático. O nome dele era Pedro, e não demorou muito para que nós três nos tornássemos inseparáveis. Saíamos muito juntos, e uma noite, enquanto estudávamos na biblioteca, eu não conseguia tirar os olhos de Pedro. Toda vez que eu olhava para cima, eu pegava me encarando. De repente, eu o achei incrivelmente atraente, e ficou claro que havia uma atração inegável entre nós dois. Naquela mesma noite, ele me mandou uma mensagem se declarando, e eu fiquei imensamente feliz. Depois daquele dia, Pedro e eu começamos a sair ainda mais. Sempre que nós três saíamos juntos, Pedro sempre se sentava ao meu lado, e até segurava minha mão debaixo da mesa. Era óbvio que estávamos nos tornando um casal, e todo mundo sabia disso, inclusive Sofia. Mas ela começou a ter atitudes estranhas. Ela parecia sempre encontrar uma desculpa para se intrometer entre Pedro e eu. Uma vez, Sofia tinha que cuidar de um sobrinho, mas quando soube que Pedro e eu estávamos trabalhando juntos no laboratório, ela mentiu para a irmã dizendo que estava doente para não ter que cuidar da criança, e ficou conosco. Era realmente embaraçoso, porque nunca tínhamos nosso próprio espaço. Mesmo quando íamos ao cinema, Sofia sempre aparecia. Uma noite, enquanto assistíamos a um filme de terror, ela disse que estava com muito medo e pediu para sentar no meio de nós dois. Para ser sincera, comecei a me sentir incomodada. Tentei conversar com Sofia, mas ela sempre fazia piadas e mudava de assunto. As coisas ficaram realmente estranhas no fim de semana em que fomos acampar. Pedro e eu tínhamos planejado há muito tempo um fim de semana romântico. Decidimos ir na moto dele, e até brincamos com Sofia que a moto não aguentava 3 pessoas. Mas você não vai acreditar. Quando chegamos ao acampamento, ela já estava lá. Sofia gastou uma boa grana para pegar um táxi até o local. Ótimo. Agora tínhamos uma vela para o fim de semana inteiro. Não me interpretem mal, Sofia era minha melhor amiga, e era tão importante para mim quanto Pedro. Mas às vezes, eu só queria ter um tempo a sós com meu namorado. Naquela viagem, eu levei minha câmera Polaroid. Pedro e eu tiramos uma foto juntos, e eu o beijei na bochecha. Mas no exato momento em que ele clicou, Sofia pulou e o beijou na outra bochecha. Ela riu muito, como se estivesse apenas brincando, mas achei isso muito estranho. E então, algo ainda mais estranho aconteceu. Uma noite, fui ao quarto dela para pegar um livro emprestado. A porta estava aberta, então entrei e a vi sentada, cortando a foto Polaroid. De repente, tudo ficou claro. Era óbvio que Sofia estava apaixonada por Pedro e queria nos separar. Essa era a razão pela qual ela sempre aparecia para atrapalhar e até o beijava na bochecha. Mas o que mais me machucou foi que Sofia queria me cortar da foto. Sempre a tratei muito bem, como uma irmã, e nunca quis que ela se sentisse excluída. No entanto, o tempo todo, ela só estava tentando me tirar do caminho. Naquele dia, tivemos uma discussão enorme, e eu disse que não podia acreditar que ela queria destruir meu relacionamento com Pedro daquela forma. Sofia apenas ficou lá, chorando, dizendo que sentia muito e que não conseguia controlar suas emoções. Depois daquele dia, ela simplesmente desapareceu. Senti um pouco de culpa, eu estava com muita raiva dela. Mas por que Sofia teve que abandonar a faculdade por causa disso? Se eu tivesse sido mais calma na época, talvez ainda fôssemos amigas. Pedro e eu continuamos juntos, o que me ajudou a me acalmar um pouco. Pelo menos eu ainda o tinha. No 3º ano da faculdade, recebi um prêmio por uma pesquisa bem-sucedida sobre um composto bioquímico, e pude fazer apresentações em hospitais. Uma vez, enquanto estava em um hospital no Rio de Janeiro, conheci um rapaz chamado Rafael. Ele estava sentado na primeira fila, e notei que parecia muito focado na minha apresentação. Depois que terminei, ele veio me fazer algumas perguntas. Rafael era realmente muito cativante, e eu me senti ótima por ter conhecido alguém que se importava de verdade com a minha pesquisa. Depois de conversarmos, ele me deu o número de telefone dele e foi embora. Por algum motivo, eu não parava de pensar nele.
Obviamente, não contei a Pedro sobre isso, e pouco tempo depois Rafael e eu conversávamos o tempo todo. Tínhamos muitos pontos em comum, e ele parecia me entender até melhor que Pedro. Depois de um mês conversando com Rafael todos os 5 dias, eu terminei com Pedro. Aquilo não foi justo com ele, e no fundo eu sabia que só queria estar com Rafael. Um dia, Rafael e eu estávamos passeando quando encontramos Pedro por acaso. De repente, Pedro deu um soco no rosto de Rafael, e enquanto os dois se agrediam, a carteira de Rafael caiu do bolso, e imediatamente, eu vi algo muito familiar. Era a foto Polaroid. E então, olhei mais de perto e percebi que era uma foto minha e de Sofia. Eu não tinha sido cortada. A pessoa cortada era Pedro. Parecia que Sofia e eu estávamos nos beijando na foto. Mas por que Rafael tinha aquela foto na carteira? Mostrei a Pedro, e nós dois ficamos extremamente confusos. E foi então que Rafael desabou e contou tudo para nós. Rafael é a Sofia. Ele havia passado por várias cirurgias para mudar de gênero e aparência porque me amava muito e só queria encontrar uma maneira de ficarmos juntos. Eu fiquei em choque. Quer dizer, eu amava Rafael, mas nunca tinha pensado em namorar uma pessoa trans. Eu não sabia mais o que fazer. Eu deveria continuar namorando Rafael, mesmo ele tendo me enganado sobre tudo? Minha história termina aqui. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado por assistir ao vídeo até o fim e até a próxima.